Não é possível hoje, no Brasil, uma empresa ou quem quer que seja esteja em conformidade com a LGPD de forma plena. Não é possível. Não digo nem pelo nível de possibilidade humana. Existem mais de 20 artigos da LGPD, perdão, 20 dispositivos da LGPD que dependem de regulamentação. 20 artigos. Aquele mais evidente, é o mais fácil, que todo mundo mais compreende. Você pega lá a LGPD quando ela trata da indicação do encarregado sobre proteção de dados, tá? Que é o DPO, né? O Data Protection Officer. Você tem um encarregado. O que diz a LGPD? Ela diz que o controlador de dados deverá indicar o encarregado. Ela diz isso. Então, ela cria uma regra geral de obrigação. Então, todo mundo, no dia 16 de agosto ou no dia 3 de maio, tem que estar com o encarregado de proteção de dados indicado de forma ostensiva nos seus canais de comunicação pública. Porque não tem como indicar para a autoridade, porque não tem autoridade, então seria publicamente. Maravilha. Mas a própria lei, ela estabelece a possibilidade de haver dispensa dessa indicação, ou seja, ela deixaria de ser obrigatória, mas acaba se tornando facultativa. Nessa situação, depende de regulamentação. Como não tem a NPD, não tem regulamentação. Como não tem regulamentação, vale a regra de indicação obrigatória para todo mundo. Todo mundo. Vocês têm noção que é todo mundo? Uma pessoa física que trate os dados pessoais, porque a LGPD se aplica à pessoa física também. Um autônomo, um advogado autônomo mesmo, um dentista, pessoas que não estejam organizadas sob a forma de uma pessoa jurídica, por exemplo. Elas terão, sim, que indicar um DPO. Quem vai ser o DPO do advogado autônomo? Quem vai ser o DPO do representante comercial? Vamos àquele marketing multinível, por exemplo. Quem vai ser o autônomo desse representante comercial? Quem vai ser o encarregado, o DPO desse autônomo, desse representante? E por aí vai. Esse é apenas um ponto. Existem vários outros pontos para que nós temos que observar que depende de regulamentação. Então, hoje não é possível estar em conformidade plena com a lei. Se não é possível estar em conformidade plena com a lei, você corre um risco de, a partir do momento em que a lei entrar em vigor, você sofrer demandas judiciais, e aí eu estou entrando no ponto da colega, acho que é a Isabel, se não me engano, ou Marina, eu já esqueci, desculpa, já tem muita gente perguntando, eu já perdi. Mas você acaba entrando no ponto sobre as decisões judiciais. Por quê? Porque já está havendo uma certa litigiosidade crescente em torno da temática de proteção de dados sem LGPD. Isso já está acontecendo. Eu escrevi um artigo para o Jota em que eu chamei isso de o efeito LGPD. O que é o efeito LGPD? As pessoas estão estudando proteção de dados, elas estão entendendo proteção de dados, então elas estão começando a fazer uma releitura das leis vigentes, do Código de Defesa do Consumidor, do Marco Civil da Internet, da Lei do Cadastro Positivo, da Lei do IBGE, estão fazendo uma releitura da proteção dessas leis com a visão de proteção de dados. Então, nós teremos realmente um risco muito grande de litigiosidade em função disso. E o que fazer para resolver isso? Porque quando a lei entrar em vigor, esse risco vai continuar, certo? Certo, correto, não vai mudar, mas vai ter um diferencial. Se a ANPD estivesse efetivamente funcionando, nós teríamos pelo menos um órgão técnico para orientar a sociedade quanto ao que deve-se e o que não se deve fazer em relação à proteção de dados. E esse é outro problema das pessoas. Se você é um clube de futebol, uma igreja, um fundo de investimento, um fundo de pensão, se você é uma empresa, uma startup, se você é um profissional autônomo, se você é um órgão público, uma empresa pública, se você é uma sociedade de economia mista, se você é uma fundação pública, qualquer entidade que você seja hoje no país sujeita a LGPD, qualquer entidade vai passar pela implementação hoje sem diretriz de autoridade pública brasileira. Não há nenhuma diretriz de autoridade pública brasileira que diga como que você deve fazer a implementação. Então, todos nós estamos fazendo isso com base nas práticas internacionais. Não há nada efetivamente com base em guidelines, porque não há quem
editar esses guidelines.